Encruzilhada. Ponto de encontro. De troca de ideias. Local de imaginário livre, sem amarras, com conhecimento em fluxo constante. Meu nome é Eric Novello e esse é Encruza Criativa, a esquina onde literatura, arte e política se encontram. Puxe sua cadeira, relaxe as costas e bora conversar. Quem tá comigo aqui hoje, participando do outro lado do oceano, é a Aline Valek. Olá, gente! Primeiro, um prazer estar conversando com você, Eric. Não é a primeira vez que a gente conversa, seja presencialmente, online, offline. Também você participou do meu podcast, então a gente poder inverter essa mesa também é muito interessante. Eu fico muito feliz de estar podendo participar desse seu novo empreendimento sonoro, com essa voz maravilhosa que é para estar no podcast. Não é mesmo? Ah, que bom, que bom. Já comecei assim com a moral lá no alto. Bem, me apresentando rapidamente, né? Eu me chamo Aline Valek. Eu sou escritora e ilustradora e também apresentadora de um podcast chamado Bobagens Imperdíveis. Eu tenho 2 romances publicados pela editora Rocco. Eu sou autora do As Águas Vivas Não Sabem de Si e do Cidades Afundam em Dias Normais, além de outras publicações independentes, né? Eu tenho livros de contos, eu tenho zines. O meu livro de contos mais recente se chama Neuroses a Varejo. Enfim, tenho diversas publicações aí espalhadas, né? Seja em revistas, enfim. E o Cidades Afundam em Dias Normais é o meu romance mais recente, né? Foi publicado em 2020, no ano da pandemia, ou seja, naquele ano em que não teve eventos de lançamento, no ano em que parece que a história em que eu conto no romance se concretizou na vida real, né? Porque é a história de uma cidade no meio do Cerrado, chamada Alto do Oeste, que lá pelo início dos anos 2000, ela começa a afundar misteriosamente no fundo de um lago. É um processo que demora alguns anos, né? Não é do dia para a noite. E aí ela afunda, passa mais de uma década submersa. E aí com as secas cada vez mais severas que acontecem no Cerrado, a cidade submerge, ou contrário, emerge de novo, né? E volta às ruínas. E aí uma fotógrafa que cresceu na cidade volta, fica sabendo, né, que isso acontece, que a cidade volta, e ela vai lá para fazer umas imagens maneiras, fazer um documentário e acaba se deparando com muito do passado não resolvido que ela viveu ali, e principalmente o que os moradores estavam fazendo enquanto essa tragédia acontecia. E por que eu digo que parece que se concretizou no ano da pandemia, que foi esse isolamento que a gente viveu, né? E eu conto no livro como essa cidade, esses moradores ficando cada vez mais isolados à medida que a cidade afundava, né? E como isso mexia com a relação deles também. Então acabou sendo um livro que ele saiu num momento que isso parecia estar acontecendo, né? Não só com a pandemia, mas também com a tragédia do governo Bolsonaro. Então, a gente está vivendo essa aflição das coisas se deteriorando muito devagar. Também a sensação de imobilidade, né? De não poder fazer muita coisa quanto a isso. Essa sua frase final aí puxa muito para uma coisa que eu penso dos seus livros. Eu tava pensando nessa conversa. Os títulos dos seus livros, além de serem compridos e meio poéticos assim, eles trazem também uma alfinetada, né? Trazem uma provocação ali. No caso do Cidades Afundam, é o Dias Normais, né? Por que esse Dias Normais, né? O que você quis dizer com isso, assim? Qual é a cutucada? Eu acho que a história do livro nasceu um pouco da minha ideia de fazer uma história de apocalipse, né? Meio que eu parto de um gênero e eu tento entender qual é a minha leitura desse gênero, né? Desse tipo de história. As Águas Vivas Não Sabem de Si. Eu parti da ideia de exploração espacial, mas eu quis fazer no oceano. E no Cidades Afundam eu quis fazer uma história sobre apocalipse. E o que a gente está acostumado a ver com apocalipse é aquela coisa apoteótica, né? O mundo vai acabar, né? O dia em que a Terra parou, né? Então se torna um grande evento e tem explosões e tem Nicolas Cage, e tem gente que tem que explodir o meteoro para salvar a Terra. São eventos grandiosos. Mas assim, a realidade é que a gente está cercado de apocalipses acontecendo.
apocalipse no plural é até estranho falar, né? Mas eu acho que é mais realista. E na pandemia a gente falou muito disso. O mundo tá acabando, a gente tava vivendo essa ansiedade, acabou tudo. Mas assim, por exemplo, com as mudanças climáticas, né? Que eu acho que é o que tem tornado o apocalipse muito mais democrático, no sentido de todo mundo vai sofrer com isso. Mas o apocalipse é uma experiência que acomete vários povos ao decorrer da história, né? Então, dependendo de quem você é, de onde você tá, você já tá vivendo uma espécie de apocalipse. Então, é por isso que eu enxerguei essa forma de contar uma história sobre apocalipse, mas num dia normal. Então, nada tá acontecendo, a gente tem que ir pra escola, tem que continuar a trabalhar, enfim, tem outros problemas da vida para resolver enquanto o nosso mundo tá acabando, né? Então, eu acho que eu quis trazer uma visão talvez um pouco mais realista. E até estranho falar trazer uma visão um pouco mais realista de apocalipse, tendo uma autora que busca, assim, né, escrever sobre ficção especulativa. Mas eu achava que isso seria mais honesto, tratar um apocalipse que tá acontecendo, vão surgir outros depois, esse não encerra tudo, mas enquanto a vida tá rolando. Né, e é muito bacana, né? Para as pessoas que moravam ali, né? Foi o apocalipse, né? A vida delas sumiu, a cidade delas sumiu, né? O pertencimento foi por espaço, né? Eu separei um trecho do livro aqui, que é o trecho emblemático que fala disso. Vou ler pra gente. A gente se acostuma depois de um tempo. Se acostuma com o caminho até o colégio, com os programas da TV, com as cidades sumindo, com os blackouts, com apanhar sem nenhuma explicação. Isso me assusta um pouco. Se acostumar é não conseguir mais diferenciar as tragédias dos dias normais. Forte pra caramba, né? A voz da Tainara. Aliás, eu tava catando frase, eu falei, meu Deus, quantas frases, eu preciso enfiar todas nesse programa. Tem muita frase boa, assim. E assim, quebrando um pouco, assim, a Bad, eu tava, por coincidência, eu fui no SP Art essa semana, que é um evento aqui de São Paulo, que expõe obras de arte para a venda mesmo, né? Aqueles, né, gente que tá, assim, mais se iniciando nesse mercado de compra e venda e também, assim, pintores já famosaços, né? Você imagina o dinheiro, o quanto custava isso tudo, né? E aí lá eu conheci os quadros de um cara, eu não conhecia esse artista, chamado Geortoff. E ele tinha uns nomes, assim, nos quadros que eu achei muito você. Vou ler pra você. Tinha um que se chamava A Cabra Marinha, Agitos Submersos. Dentro do polvo, dentro da montanha, os delicados candelabros. Uau! Muito foda, né? E o quadro era, assim, tipo um polvo com um candelabro na cabeça, umas coisas muito doidas. E tinha o mais lindo de todos, que era A Quimera Polvo emerge da cabana em chamas. Uau! Essas doideiras sempre me atraem. Eu falei, cara, é muita coincidência, eu preciso anotar isso e levar pra ela. Assim. Amei. Tinha que ter um gerador. Talvez o ChatGPT já consiga fazer isso. Gere um título bem Aline Valek. Muito bom. Para um livro, para uma pintura. E assim, por coincidência, foi um cara que cresceu em Brasília e numa época em que Brasília afundou, porque ele teve que fugir com a família de lá na época da ditadura militar, porque a família dele foi gerada de morte. Eu tava pensando também na quantidade de cidades que realmente vão desaparecendo, né? A gente teve o caso de Brumadinho, eu vi que Maceió o chão tá começando a rachar por um tanto de obras que tá rolando lá. No Rio de Janeiro tem um caso clássico, assim, que é muito bizarro, que é a Tafona. Acho que é assim que se fala. Ela fica no litoral e o mar tá comendo a cidade e essa tragédia faz as pessoas irem lá visitar. Todo mundo quer ver uma cidade que tá sumindo. E aí isso pega um pouco, né? Pela curiosidade que as pessoas começam a ter pela tua cidade que tá fazendo o movimento inverso, né? Que é Alto do Oeste. Inclusive da própria Quênia, né? Que tem uma questão pessoal que leva ela pra lá, mas também ela vai com outros objetivos, né? Fala um pouquinho disso. Até isso de cidades afundando, eu acho que tu já tem um catálogo mental de cidades que realmente desapareceram ou afundaram por vários motivos, né? E eu acabei virando um imã desse tipo de história, porque as pessoas veem notícias sobre isso e mandam pra mim, Aline, você já viu isso? Às vezes eu não tinha visto ainda, mas enquanto eu escrevi o livro, achando que eu tava sendo assim super genial, nossa, eu vou fazer a história de uma cidade que afunda e desaparece. E aí, quanto mais eu ia falando disso para as pessoas, eu tô escrevendo uma história assim, assim, assado, aí a pessoa me falava, nossa, mas a minha família é de uma cidade assim, que desapareceu. Ou então, você sabia que em Brasília, submersa no Lago Paranoá, tem as ruínas de uma vila, né, das pessoas que construíram Brasília, foi submersa pelo Lago Paranoá quando terminou a construção de Brasília, né, porque até parece que iam deixar uma vila humilde de trabalhadores
árvores ali perto do eixo monumental, atrapalhando a vista dessa cidade utópica, né? Então vamos afundar e mandar os trabalhadores, as pessoas pobres, para mais longe ainda, que é um pouco a história de Brasília, né? Essa de segregação. Mas aí, qual era a pergunta sobre a Quênia mesmo? Deu uma devagada. A Quênia volta pra lá com uma questão pessoal pra resolver, né? A gente revisita o passado sempre por um motivo. Mas não é só isso, né? Tem uma questão da cidade em si, né? De fazer um trabalho em cima dessa cidade, né? E a Quênia pelo lado da fotografia e o Facundo que vai com ela, mais pelo lado do vídeo, né? Fala um pouquinho dessa questão pra gente dos dois. Eu acho que a Quênia, ela não estava preparada para o que ela encontrou. Eu acho que ela foi assim, ela seguiu esse instinto de ir, vou fazer essas imagens lá. E o Facundo é um colega dela, jornalista, né, que eles trabalharam juntos. Ela morou um tempo em Buenos Aires, trabalharam juntos lá e meio que eles começaram a trabalhar fazendo freelas, viajando por várias cidades no Brasil, principalmente, para fazer matérias sobre turismo. Era assim que eles ganhavam dinheiro. E quando ela descobre que a cidade onde ela morou, e por isso que ela soube disso, voltou em formas de ruína, ela pensou, tá aqui mais um ponto que a gente pode ir e tentar vender essa matéria depois. Então acho que ela não tinha se tocado de que era muito mais do que um trabalho, de que era muito mais do que ela indo buscar algo para ela monetizar, né? Usando os nossos termos de hoje em dia, que hoje tudo, não existe mais hobby, tudo que você faz bem, você tem que arrumar um jeito de transformar isso em dinheiro, porque é produtividade. Só que o Facundo, por outro lado, ele queria fazer algo mais, né? Ele queria fazer já um documentário, ele tinha uma pretensão maior de transformar aquilo numa obra mais interessante, né? Talvez conseguir festivais e tal. Então ele tava meio com o olhar de contar essa história exótica de um lugar no meio do Brasil, desconhecido, que afundou. Mas à medida que ele começava a conversar com as pessoas dali também, ele foi percebendo que não era bem assim. Então os dois tiveram uma expectativa meio transformada, não vou dizer frustrada, mas transformada com o encontro com o tema, né? No caso, a cidade é o tema. Eu acho que isso acontece muito também com a gente que escreve, a gente tá perseguindo um tema, a gente acha que a gente tá contando essa história por causa disso, e aí a gente começa a escrever e vai descobrindo, meu Deus, como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos, e a coisa explode na sua cara, entendeu? E eu acho que foi isso que ele foi vendo também, né? Por que eu estou aqui, né? E o Facundo talvez seja um personagem que ele é explorado muito superficialmente, né? Porque eu coloco mais luz sobre outros personagens, mas tem momentos do livro em que quem vira a câmera de volta pro Facundo, porque o Facundo tá sempre atrás das câmeras, ele tá fazendo, como você tá fazendo, perguntas, né? Ele é o entrevistador. Mas tem um momento em que tem uma personagem que é a Érica, que era a professora da escola, foi professora da Quênia, virou diretora da escola por um acaso, e ela vira e fala, mas por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Também, né? E aí ele pode olhar pra ele também, que ele tá ali, não sei se é ele que tava falando disso, ou se, agora eu não me lembro, ou se era a Érica e a Quênia fofocando sobre ele. Mas tem algo assim, ele está fugindo das origens dele também, né? Ele tá rodando o Brasil porque ele tem uma sombra gigantesca do pai dele, da imposição de uma família que tem um nome, que tem uma reputação a zelar. E ele escolhe ser jornalista, algo que não tem, assim, tanto status quanto a família dele esperava. Então, assim, até ele também estava, de certa forma, fugindo de alguma coisa. E a Quênia também estava fugindo de alguma coisa. Então, parece que a volta de Alto do Oeste é uma cidade que parece que atraiu pessoas que precisavam, de certa forma, lidar, processar alguma coisa dentro delas. E aí vem outra questão, que é que eu já vou colocar aqui, porque as pessoas me perguntam muito. Por que a Tainara, que era amiga de infância da Quênia, não aparece na cidade? E aí fica parecendo que é uma coisa que tá faltando, mas pra mim é uma coisa tão bem resolvida de que quem foi pra cidade tinha alguma coisa pra resolver. E também não significa que a Tainara não tenha ido em algum momento. Naquele momento em que a história tá sendo contada, ela não aparece. Mas eu acho que isso reforça, talvez, o peso das ausências. Concordo 100%. E das coisas que não aparecem. E que eu acho que o que a Quênia e o Facundo foram buscar são coisas que eles estão vendo ali no momento, que são muito materiais, mas ao mesmo tempo tem muitas ausências, tem um vestígio de ausências. Tanto no Facundo
Facundo, quanto na história da Kênia, quanto na história da professora Érica, né, que no caso tem a ver com o pai dela, como no caso da Tainara, que é a mãe da Tainara, que também é uma outra ausência muito pungente no livro. A ausência do Estado, né? Não tem nenhum órgão de governo praticamente, desde que a cidade começa a afundar, porque a prefeitura migra para outra cidade, tecnicamente a Alto do Oeste vira meio que um apêndice dessa outra cidade. Mas assim, não tem polícia, não tem nada. E essa é uma outra ausência que fica ali pairando, né? Como um fantasma. Ele não está ali, mas justamente por não estar ali, ele se torna mais presente? Não sei. Eu acho que sim, né? Eu acho que dá pra falar dentro da arte de certos assuntos através da ausência também. Uma pausa rapidinho no nosso papo para lembrar que você pode apoiar esse projeto. Basta ir em apoia-se/Érica Novello e escolher uma das categorias de financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando o que a nossa literatura tem de melhor. Quando eu pensei em conversar com você, eu pensei assim no teu livro, porque por causa do curso que eu fiz na PPH, né, de espectros da América Latina, né, a ditadura e todas essas violências, eu comecei a ver, caramba, a literatura brasileira contemporânea tá cheio de espectralidades também, né? E no teu caso é uma cidade fantasma, né? Uma cidade que volta, isso é muito impactante. E o que você falou agora, eu acho que elabora isso de maneira muito mais interessante do que eu tinha alcançado, né? Você tem essas presenças ausentes, né? No teu livro você fala, né? Cidades fantasmas não emergiam do fundo de lagos todos os dias, mas a gente está acostumado a lidar com essas ausências todos os dias, né? Esse fantasma do Estado que tá, mas não está lá, né? A polícia que para uns é uma ausência, para outros é um demônio a ser evitado, né? Um símbolo do mal. E é legal, assim, né? Como os teus personagens podem transitar por esse lugar que assim, que para uns é uma cidade, para outros são escombros, para outros são esse fantasma estranho, né? Acho que você faz isso muito bem, na real. E eu acho que isso da ausência, tem muitas ausências, mas eu acho que a que conduz, pelo menos mais a história da Tainara, é a ausência da mãe, né? Porque ela é deixada na cidade pela mãe, ela e os dois irmãos dela, para ser criada pela avó. E essa é uma história muito comum, né? Conheci muita gente que foi criada pela avó, não conheceu o pai, ou a mãe não pôde cuidar, teve que ser criado por outra pessoa, enfim, e isso é meio inexplicável para mim. Eu acho que se a gente for falar de literatura fantástica, literatura o absurdo para mim é o abandono. É uma coisa que eu não consigo realmente entender. Eu acho que eu escrevo no sentido de tentar, não sei, decifrar. E aí, falando desse peso dessa ausência, e eu acho que a Tainara sentia isso os relatos dela, foram, acho que no sentido de processar já essa ausência. Então, talvez até antes da cidade emergir, ela já tenha se deparado com isso. E aí tem um trecho em que ela fala que o bom da ausência é que você pode preencher como você quiser, né? O bom do vazio é que você pode preencher como você quiser. Então ela meio que já estava tentando encontrar outras formas de lidar com essa lacuna, né? Eu acho que é isso que é desconcertante para mim, são essas lacunas, esses espaços vazios, esse abandono. E que a gente vê muito na nossa história, né, do Brasil. Até na nossa conversa por e-mail, né, antes de gravar, você tinha falado de um texto que eu escrevi, porque agora estou morando na Alemanha, sobre como a Alemanha lida com a memória aqui. Eu acho que quando eu cheguei aqui e comecei a ver como... E assim, eu tô morando na cidade em que o nazismo nasceu, né, em que o Partido Nazista foi criado, em que todo esse delírio encontrou espaço para crescer, encontrou apoio a se tornar o que tornou, né? E andar por aqui hoje é ver muito vestígio disso, dessa memória do que aconteceu. Então, tem placas, tem um museu dedicado a isso, né? Tem um certo estímulo para as pessoas se voltarem para isso, né? Se voltarem a sua memória para isso e não esquecerem do que aconteceu. Então, tem paredes.
cidade foi inteira destruída durante a Segunda Guerra, depois foi reconstruída, mas tem vários pedaços da cidade que foram mantidos como foram, né? Então, assim, tem paredes completamente baleadas. A foto da parede me marcou muito, cara. Eu falei, uau. Sim, sim. E por mais que, assim, vários desses prédios antigos tenham virado agora prédios de faculdade, né? Onde, sei lá, era o partido nazista, agora hoje é um prédio da faculdade. E aí, todo metralhado. Eles fizeram questão de deixar do jeito que tá a gente não pode esquecer do que aconteceu, né? E do custo que isso tem. E aí, eu acho que isso me fez perceber, em contraste, a ausência de memória que a gente tem no Brasil, sabe? Da gente passar por lugares onde também aconteceram coisas horríveis e a gente não poder ter esse marco, assim, né? Por exemplo, há um tempo atrás teve uma história, acho que uma casa no sul, eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas era um casarão onde os militares levavam as pessoas sequestradas para torturá-las. E o que é essa casa hoje? Hoje, assim, exatamente eu não sei, mas na época em que eu vi a notícia, acho que foi no ano passado, a casa estava em aluguel pro Airbnb. Então, assim, estava disponível para as pessoas, e as pessoas não sabiam o que tinha acontecido lá. Tinha reviews assim, essa casa é estranha, parece, não sei, tem uma energia ruim. E aí, na verdade, era onde acontecia torturas, assim. Eu acho que até tinha uma placa na frente, mas os proprietários, e até insano pensar que um lugar desse tenha proprietários e não seja de alguma forma cuidado pelo governo, né? Então, existe um apagamento, assim, sabe? Parece que a nossa história é escrita na areia, passa um vento e pronto, a gente move adiante. Assim, é claro que tem várias iniciativas, assim, tem vários museus. Não é tão próximo da gente, né? E é uma batalha, né? Essas coisas. O que tem, né? Você tem que fazer um esforço hercúleo pra manter, porque tem sempre gente tentando fechar, tirar o dinheiro, né? Desvalorizar. Ou quando tem, sei lá, a estátua do Borba Gato, né? Que foram tacar fogo pra falar, cara, o que tem uma estátua do Borba Gato aqui? A gente realmente tem que ter isso? E aí causa toda uma comoção. Não, você está danificando o patrimônio público e tal, né? Mas a gente tem estátuas, né? Esse é outro exemplo, tipo nome de rua. Os algozes que ganham homenagem no Brasil. São os algozes. E se você tenta homenagear qualquer pessoa, como por exemplo a placa da Marielle Franco, a gente lembra o que aconteceu, né? Que o deputado lá, bolsonarista, quebrou a placa. É quase tipo como uma reprise, uma repetição. A gente tá vivendo num looping de aniquilação total da memória. Na sua newsletter, eu acho que foi você que comentou, né, que esses monumentos que existem na Alemanha como um todo também não foram de graça, né? Eles também precisaram de toda uma batalha para... O nazismo tinha acabado de acabar. A maioria da galera ainda era apoiador, né? Só não falava mais, né? E aí foi uma minoria ali falar, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa fazer monumento. E foi muito difícil criar esses monumentos, né? Também parece pra gente que eles sempre existiram muito de boa, mas não foi tão simples, né? Foi uma batalha aí também onde você tá. Sim, foi, acho que um projeto assim de disputa também. E tem um detalhe, né, que eu cheguei a falar nesse texto que demoliram e realmente não tem nada de símbolo nazista, nada que foi construído pelos nazistas ficou de pé, né? Quando os Estados Unidos e a União Soviética ocuparam a Alemanha, eles transformaram tudo. Mas aqui especificamente, aí eu descobri esses dias que tem um museu aqui em Munique. Eu fui lá ver uma exposição de uma artista muito legal. Na saída do museu tem uma salinha em que eu descobri que esse museu chama Haus der Kunst, algo como Casa da Arte. Foi a primeira construção do governo nazista aqui em Munique. E aí eu me senti assim, mal. Eu me senti mal. E assim, durante a exposição, é um museu assim, gigantesco. Tem o pé direito, né, que se chama altíssimo, assim, deve ter mais de 4 metros de altura. E assim, é um lugar que você se sente oprimido, que você se sente pequeno. Então, uma arquitetura que mesmo inconscientemente já estava me fazendo me sentir, tipo, por que é tão alto? Sabe? Por que é tudo tão quadrado? Então já tinha uma estética ali. E aí quando eu fui nessa salinha e descobri que o Haus der Kunst foi uma construção nazista, eu pensei, por que esse negócio tá de pé? Por que esse negócio tá de pé? E eu acho que isso foi uma disputa, vários movimentos queriam que demolisse esse prédio, construísse outro no lugar. No final das contas, o prédio ficou como parte da memória, mas aí também já acho meio controverso. Eu não sei se eu
concordaria com isso se eu fosse uma cidadã daqui, permaneceu, mas para expor artistas que seriam considerados subversivos. Como que era que os nazistas falavam? Arte degenerada. Arte degenerada. Então, dentro desse museu, ele virou um espaço para expor essa arte contemporânea, arte moderna, que seria completamente desprezada pelo nazismo. Mas eu não sei, isso é controverso também, né? Se deve ser demolido, se não deve ser demolido. Foi assim que eles escolheram, mas se a gente pensar nas obras brasileiras construídas sobre o sangue de outros povos, também não ia ficar muita coisa de pé, né? A estátua, a escultura imensa que a gente tem em frente ao Ibirapuera. Tipo, exato. Ela é absurda quando você para pra pensar no contexto, assim. Esse negócio da arte degenerada, eu lembro de uma história muito boa, né? Que o Hitler fez essa exposição, né? Aquela coisa, assim, bem problemas freudianos, assim. Fez aquelas obras eram horríveis, né? E aí a exposição foi um sucesso. Todo mundo ia lá ver as obras porque gostava e ficava, nossa, horrível mesmo, aí, né? Que todo mundo queria aquelas obras e tal. E aí começaram a esconder, né? Muita gente começou a esconder os quadros porque sabia que o Hitler iria destruir alguns deles, e acabou que em um momento o nazismo ficou sem dinheiro e começou a vender essas obras, essas terríveis obras pro resto do mundo, pra se financiar. Chocada! E com isso ele esvaziou, né, os museus da Alemanha, espalhou obras de arte pelo mundo inteiro. Essas obras, meu Deus, né, não podemos olhar para ela, vou vender e ganhar um dinheirinho com isso. O que explica também os acervos, né? Ou foi destruído, ou esconderam, ou eles venderam. Mas você falou a questão da memória. Lendo resenhas sobre o Cidades a Fundo em Dias Normais, eu vi que essa é uma chave muito usada para comentar o livro. E ele me evoca isso também, né? Essa construção de uma memorabilia. E você faz isso através de vários olhares, né? Você tem o documental da foto, o documental do audiovisual. Você tem a professora como uma guardiã da memória, que eu acho muito legal. Você põe isso lado a lado com anotações pessoais que a gente faz, com o grafite dos muros. Como foi para você construir esse mosaico, assim? Foi quem chegou primeiro? Quem foi a ideia que só apareceu lá no final? Como você encaixou esse quebra-cabeça? Acho que foi surgindo muito naturalmente a partir dos personagens, porque eu fui entendendo qual era o tipo de registro que cada personagem estava mais apto a fazer. E eu acho que eu parti primeiro da Kenya, né, o que até foi o que conduziu a linha narrativa, porque eu tenho uma coisa no processo que eu só consigo de fato a história engrenar, eu consegui, né, eu tenho um monte de informações, como que eu vou transformar isso numa história? A partir do momento em que eu sei quem está contando ou de que lugar isso está sendo contado, né? E não necessariamente é uma pessoa, né, que está contando, mas um lugar no tempo e no espaço, porque isso me faz entender o que eu estou contando para eu conseguir, enfim, organizar todas essas informações. E isso aconteceu no Cidades a Fundo a partir do momento em que eu entendi. É um monte de foto. São fotos espalhadas, então cada capítulo é uma imagem. Agora, como eu vou contar uma história a partir de uma imagem, né? Eu acho que é a partir desse senso de especulação. Se você pega uma foto com pessoas que você não conhece, num lugar que você nunca viu, você fica ali tentando imaginar o que aconteceu. Quem são essas pessoas? Eu acho que foi isso que me ajudou a conduzir a narrativa, né? Tenho essas fotos dessa fotógrafa, que não foi assim tão aclamada durante a carreira dela, foi encontrado assim tudo desorganizado no meio do acervo dela, muitos anos depois dela morrer. E aí tem essas fotos que nunca foram publicadas. Por que nunca foram publicadas, né? Essa é outra questão. De uma cidade, e aí tem vários depoimentos de pessoas, e aí a narrativa é justamente tentando colar esses pedaços, né? E aí surgiu depois o caderno da Tainara, que estava ali no meio dessas coisas da Quênia. Então temos uma jornalista, né? A Tainara era uma escritora, uma jornalista, que estava ali meio que relatando o dia a dia no meio do apocalipse, né? Ela estava de fato no olho do furacão. O registro da Quênia vem depois, né? Vem
registrar o que ela acha que aconteceu, né? Então, não é durante. Então, aí, a partir meio que desses dois pontos, imagem e texto. E aí, quando surgiu outros dois personagens, que é a professora Érica e o Thiago MDC, que é o grafiteiro, na primeira versão da escrita, eles não estavam, assim, tão presentes na história. Eu estava focando muito mais em Kenny e Tainara. Na segunda versão do manuscrito, eu volto e preencho mais esses personagens. E aí eu penso, cara, essa professora, o que ela tá fazendo aqui? Por que ela volta? E aí essa questão, né? É sempre por quê? Por que essa pessoa tá aqui? E ela volta pra tentar reconstruir essa memória na forma de um museu, né? E fazer justamente isso que a gente tá falando aqui, o que falta no Brasil, que é esse resgate da memória. E ela tenta fazer isso resgatando objetos das pessoas, coisas muito banais, né? Tipo um caderno de uma aluna, um barco. O que esse barco tá fazendo aqui, né? O barco que o padre usava quando a cidade virou assim, se reduziu a uma ilha, só com um padre dentro dela, lá loucaço, que teve que sair só depois que pegou dengue, quase morreu. Então, assim, pequenos objetos, pequenas coisinhas que contam a história dessas pessoas, né? Então, também não é um museu desses que a gente imagina, né? Com coisas grandiosas, estátuas de 2000 anos atrás, ou então quadros gigantescos, igual tem no Museu do Ipiranga, né? É o Museu da Independência. Acho que é o Museu da Independência agora. Que também tem grandes obras, grandes artefatos que lembram a história de grandes pessoas. E a Érica não, ela queria se voltar para essas histórias de pessoas comuns, pessoas que ninguém estava prestando atenção. E o Thiago, MDC, também. Por que ele volta, né? Ele é um artista, ele se torna um artista, né? Um grafiteiro, ele passa por vários países, ele conhece vários países, e ainda assim ele volta lá para a cidadezinha que ele cresceu, porque ele quer fazer vandalismo, né? Porque ele quer pintar aquelas paredes, né? Ele quer fazer os murais dele naquela cidade que tá toda, assim, cor de barro, né? Porque voltou do lago, então ele acha que isso também vai criar um efeito interessante, né? Que o grafite, ele é uma obra que ele tá integrado na cidade. O grafite também tem muito de efêmero, né? Porque o grafite tá ali um dia, mas no outro dia pode não estar mais. E ele interage também com as transformações da cidade, né? Com outras pichações em cima, ou com plantas nascendo por cima. Então o grafite acaba se tornando uma obra muito orgânica, né? Ao invés de estar em grandes galerias, né? Meio que em ambientes muito, como é que se fala? Aestéticos, né? Em ambientes muito fechados. O grafite tá a céu aberto, o grafite tá interagindo com quem tá passando. Então, esses acabam sendo também registros diferentes que surgiram a partir do momento em que eu quis aprofundar esses personagens, né? Porque eu acho que os registros de cada personagem são parte de quem eles são parte do que eles têm para oferecer, né? E da personalidade deles, talvez. Né, eu acho massa, eu acho que coloca essa questão da manutenção da memória como um trabalho coletivo, né? Você tem a pessoa que escreve uma coisa, a pessoa que acha aquela coisa e entende aquilo como importante, uma outra que vem e fotografa, você tem o artista, né, o grafiteiro que mostra que a arte facilita, né, ou pelo menos é uma ferramenta de diálogo com a cidade, né? Eu me lembro muito no Rio de Janeiro, assim, de passar em frente ao muro e tá escrito assim, só Maria Padilha expulsa o Malafaia das pessoas, né? Uma inversão. Nossa, a pessoa provavelmente escreveu aquilo ali, sabe? Seguiu com a vida e tá comigo até hoje, né? Então faz parte do meu diálogo com o Rio, né? E o teu personagem meio que sabe disso, né? E você incluiu, assim, nesse mosaico, que eu acho muito bacana. A Rebeca é a Bully? Eu tava tentando... Sim. É engraçado ver que todo mundo fala desse livro sem falar da Rebeca. Mas falar da Rebeca. Vamos falar da Rebeca. Porque o bullying é uma memória viva, né? Você não escapa dessa desgraça. Ela não tá lá só num caderninho, né? Ela tá lá pra gente encher o saco de novo e de novo. A Rebeca marcou muito a Kenny, assim, como é que foi? Marcou. Eu acho que marcou na carne e ela também ficou marcada na carne, né? Mas uma coisa sobre a Rebeca que eu acho que só a Érica entendeu, que a Rebeca era muito... Ela impunha muito as coisas, né? Ela era que, não, você não vai sentar aí, você tá me olhando por quê, quer encarar por quê? Sabe aquela menina valentona, assim, da escola? Acho que nem tem meninos valentões nessa história aqui, mas tem a Rebeca. Mas só a Érica entendeu
que ela, na verdade, é uma líder que tá, assim, projetando a energia de líder dela, talvez na direção errada. Essa menina, num outro ambiente, num outro contexto, ela seria incentivada, talvez, a outras habilidades, se tornar uma empreendedora, ou se tornaria uma líder mesmo, uma advogada, lutar por causas, mas ela tá ali largada. Ela tá ali largada e só resta a ela exercer essa liderança meio que com a violência, né? Não batendo eu não lembro se ela bate em alguém, não lembro agora. Também não lembro, mas ela é difícil, ela é difícil. Ela é complicada. Mas enfim, eu sou uma garota que tem muita energia, essa energia assim mais agressiva, né? De se colocar à frente. Mas isso não é necessariamente ruim, né? Eu acho que ela só estava num ambiente em que isso não era valorizado, ou que isso era, enfim, acabava se virando para um outro lado, né? Tanto que quando ela volta para quê? Para criar um negócio ali. Ela abre um café ali naquela cidade em ruínas, então ela meio que faz parte da reconstrução da cidade. Então até durante a escrita eu fui redescobrindo a Rebeca, porque eu tinha muito ranço da Rebeca, porque eu realmente consegui fazer a Rebeca assim, ser muito chata. E aí, quando ela voltou e ela começava a conversar com a Kenny, elas tinham essa tensão, esse conflito, mas eu fui percebendo, cara, a Rebeca não voltou aqui porque ela não tem mais o que fazer, ela tá voltando pra essa cidade, ela tá fazendo algo grande, na real. Ela tá voltando pra um lugar que tá sendo reconstruído, né, que tá recebendo turistas, porque Alto do Oeste nunca foi uma cidade turística, né, nunca recebeu esse tipo de atenção. Era um lugar onde os trabalhadores ali tinham que viver mais ou menos na periferia dessa grande cidade só. Mas quando a cidade volta, também isso se transforma um pouco graças ao padre e a professora Érica, que eles transformam o sentido das coisas ali. Então o padre, ele meio que conta essa narrativa de milagre, ele usa essa história do milagre para atrair pessoas ali, e atraindo as pessoas, elas têm um museu para ir, elas têm um restaurante para ir, elas vão tomar um café aqui, vão ter atividade de mergulho no lago. Então a cidade se transforma com isso. Então não é tipo, eu estou voltando aqui porque eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Eu tenho um projeto, sabe? Eu tenho um projeto de reconstrução em um lugar que se mostra valioso, né? Eu acho que até a Rebeca pensa em certo momento, tipo, que aqui eu posso construir uma vida num lugar que eu achei que nunca tinha valor nenhum, né? Então o valor daquele lugar da origem dela também se transforma. Eu acho que a Rebeca tem um pouco isso de transformação, né? Até quando ela engravida, também ela engravida muito jovem, ainda na escola, isso faz a vida dela virar de cabeça para baixo, né? Porque ela também precisa abandonar a escola, ela precisa abandonar tudo, e assim que ela sai da cidade também, chega até em certo momento que ela fala, se eu não tivesse tido a minha filha, ela vira pra Kenny e fala, eu seria tão viajada quanto você, mas a gente só pode ter a vida que a gente teve, né? Ter outra vida. Se fosse um programa de auditório, eu chamava aqui a Kenny e a Rebeca para... Na verdade, eu tenho uma certa admiração pela Rebeca, né? Por como ela conseguiu se reinventar também e se transformar a partir de coisas ruins que aconteceram com ela na adolescência, né? Que isso não foi o fim, né? Eu acho que isso, tipo, não é o apocalipse, né? Ela não é aquela coisa, não é o fim, calma, não é o fim do mundo. Ela conseguiu ter mais história pra contar também. Legal. Achei bem legal você fazer uma leitura mais humanizada da personagem agora. Acho que muita gente vai diminuir o ranço que tinha com a Rebeca. A partir eu tenho que defendê-la. A gente tá quase na reta final, assim, mas eu queria falar de uma cena que pra mim é muito marcante. Quando eu penso nesse livro, eu penso nessa cena. E é o Lobo-Guará, que dá capa ao teu livro. É a necessidade de viver a vida, né? Se você não sai, se você não se dispõe a estar lá, né? Você perde aquela coisa que acontece ali um único momento e você talvez nunca mais veja, né? Você perde essa oportunidade. Pô, eu não sei se é por causa da capa, mas você espera muito, né? Que o Lobo-Guará aconteça, digamos assim. E aí, de repente, ele tá lá e ele não tá mais. Isso foi de propósito? Foi uma pegadinha tua, assim, de eu vou fazer dessa maneira. Não sei se foi, assim, tão bem pensado, mas, assim, é porque primeiro veio o capítulo que o Lobo-Guará aparece e só muito depois veio a ideia. E se, né, eu conversando já com a editora, se a gente... Era uma das ideias, né? Tinham várias ideias de capa, era uma das ideias. E se a gente fizer um Lobo-Guará? Eu posso ilustrar.
E aí eles pensaram, nossa, essa ideia é boa. Nem era a ideia principal e acabou, foi a que virou, né? Principalmente para ser esse espelho com a capa do As Águas Vivas Não Sabem de Si. Então, acho que teve mais a ver com um projeto editorial do que com uma escolha narrativa. Não era a minha intenção, assim, vai ter um lobo-guará surpresa na história. Eu trago o lobo-guará primeiro por ser um símbolo do Cerrado, né? Eu acho que por ser um símbolo mais forte, né, do Cerrado, que é esse animal, assim, que é deslumbrante, ele parece até que é inventado. Até o Felipe Castilho tem uma HQ, né, sobre lobos-guará, e que ele me convidou para escrever o prólogo, e eu falo isso, o lobo-guará parece que, assim, um ser de outra dimensão, e ele, na história dele, consegue mostrar isso, né, o quanto o lobo-guará é um ser mágico, né? Um ser de sonhos. E até tentando explicar o que é um lobo-guará para gringos, para estrangeiros. Como é que eu vou explicar esse lobo que tem umas pernas, parece que ele usa meia calça e bota de salto alto, sabe? Parece que eu tô mentindo, mas é. E aí, eu quis colocar esse animal por ser esse símbolo, mas ele aparece assim. Se você não prestou atenção, você não viu. Eu acho que isso também vale pro lobo-guará na vida real. Acho que se você cruzar com o lobo-guará, é um evento de uma vida, né? A não ser, sei lá, eu falo assim, no habitat natural, né? Porque tem ele em zoológico e tal. Quero muito. Sim, mas até eu acho que com a depredação do Cerrado, uns tempos atrás, né? Que muitos lobos-guarás estavam sendo avistados correndo nas cidades ou entrando em restaurante, e as pessoas me mandavam, né? E eu ficava triste, na real, do lobo-guará ser visto nesse contexto, né? E os lobos-guarás, eles estavam até imigrando para perto da Amazônia, que não é o sistema deles, não é o habitat deles, mas eles estão ficando sem lugar. Então, meio que ele também está representando o autoestimo da história, né? Que foi obrigado a sair do lugar, porque o lugar onde ele vive foi destruído, né? Foi extinto. O modo como a gente vem se relacionando, né, com os nossos biomas aqui no Brasil é uma vergonha, né? Não tem nem o que falar. Exato. Eu acho que é a mesma forma, talvez, que a gente se trata, assim, o brasileiro, talvez, de cima para baixo, né? Mas distinguir populações inteiras, né? De tentar aniquilar populações inteiras. Então, essa certa violência mesmo, né? Você falou da Rebeca ser buller, mas isso esse é o bullying, né? De tipo, você não vai existir. Ou como no caso do bairro em Maceió, né? Que começou também a ser engolido pela terra por causa das atividades de mineração da Braskem. Essa fome, essa voracidade por lucros que passa por cima de todos, assim, igual um trator. Então, acaba que o lobo-guará traz muitas coisas, né? Não só essa coisa de prestar atenção no momento, né? Que foi o que a Kênia foi o insight dela. Você precisa voltar várias vezes para o mesmo lugar para você ver a história acontecer, né? Porque ela precisava voltar várias vezes naquele mesmo lugar, até que um dia ela viu o lobo-guará rapidamente e fez a foto que ela precisava. Mas eu acho que o lobo-guará traz também várias conexões, né? Com quer ser brasileiro, talvez, esse bicho que precisa escapar de si mesmo, né? Sim. Nossa, eu queria te perguntar mais 1000 coisas, assim, mas eu vou encaminhar à vontade, você sabe, né? A gente conversa por horas, fácil. Vamos conversando. Vamos conversando. Mas eu queria fazer uma pontezinha, assim, entre teus projetos, que quando a gente pensa no As Águas Vivas Não Sabem de Si, é um livro da água, né? Então o elemento de horror, talvez, seja você estar dentro de um laboratório ali, entre aspas, uma instalação, uma caixa de metal, que é um troço que garante a tua vida. Do lado de fora só existe escuridão, e você, como espécie humana, é o outro naquele ambiente, né? A gente, no Cidades a Fundo em Dias Normais, a gente tem uma certa conexão com água também, mas é um livro da terra, né? Um livro da terra em que também tem uma questão de alteridade, né? A Kênia, né, entendendo a si mesma ali, tem um deslocamento de alteridade. E aí, 2 perguntas. Você tá morando no estrangeiro agora, em um outro país, vivendo uma outra cultura, você acha que tá alimentando essa sementinha da alteridade pro teu próximo trabalho? A última pergunta é, eu posso sonhar que você tá fazendo, assim, uma tetralogia dos elementos, tipo Avatar, Korra, Aang. Você já dominou a água, já dobrou a terra, a gente vai ter fogo e ar aí pela frente? Olha, eu
Ainda não sei qual é o elemento próximo, essa história já existe, já estou trabalhando nela, mas é aquilo que eu falei, né? Quando a gente começa a busca, a gente acha que tá indo por um motivo e descobre é outro. Ainda não sei se vai ter um animal na capa, não sei nem se vai ter capa, é cedo demais pra dizer. Mas qual o elemento? Eu diria que o elemento é a loucura, o do próximo. Não sei se tem um elemento natural aí. Vai ser loucura. Não sei, eu vou descobrir ainda. Tacar fogo em alguém, um personagem morre no incêndio, tá tudo certo. Talvez eu possa inserir isso. Talvez eu possa inserir. Mas sobre essa experiência de ser uma estrangeira aqui, que eu acho que é muito forte, né? Eu tô aprendendo a falar alemão, tô aqui por uma condição, né? Eu não posso fazer tudo, não sou uma cidadã nesse lugar. Apesar de ter sido muito bem acolhida e perceber coisas culturais aqui que batem comigo, assim, né? Batem com a minha forma de ver o mundo, por exemplo. Eu adoro regras. Nossa, eles seguem as regras, eu acho isso maravilhoso. Tipo, você só pode atravessar no sinal verde e não tem carro nenhum passando. E as pessoas esperam. Eu que já fui atropelada no sinal verde, eu sigo essa regra com prazer. Então, assim, tem coisas que eu gosto muito e me sinto em casa aqui. Nem todas, por exemplo, comida. Mas eu acho que essa experiência ajuda a gente ver com mais distanciamento. Eu acho que eu tô vendo o Brasil com um distanciamento maior. O que traz, eu acho que um carinho maior para coisas que eu não valorizava tanto, né? Coisas pequenas do dia a dia, que estavam ali, já estavam invisíveis, e que a gente começa a sentir falta, ou a ver como que era, acho que é na relação entre as pessoas, né, de como o brasileiro, ele é amigável, de como ele é fácil de lidar, ele se esforça, né, na sua direção. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei, e talvez aí seja um pouco, não sei se é um pouco cedo para dizer, mas assim, na minha primeira impressão, eu comecei a perceber o quanto o Brasil é um ambiente hostil. É muito difícil para mim dizer isso, mas saindo desse mundo e podendo olhar ele de fora, eu vejo não só o quanto o governo é hostil com as pessoas, mas as pessoas também. E eu acho que isso tá um pouco nos Cidades Afundam, né? Porque assim, mesmo não tendo governo, as pessoas se oprimiam entre si, estavam disputando poder entre si, muito porque elas não confiavam umas nas outras, né? Porque num cenário de escassez, você tem que lutar com quem tá próximo de você, porque meio que tá todo mundo competindo. E eu acho que eu sinto muito isso no Brasil, uma competição extrema entre tudo, porque só tem espaço para um, né? E eu vejo muito isso, por exemplo, no mercado literário, né? Na mídia no geral. Só tem espaço para um de cada vez. Então você meio que tem que se digladiar entre os outros para você ter aquele espaço. Eu não sei se é um pouco do... Claro, outras pessoas podem ter visões diferentes disso, né? Acho que da mesma forma que quando eu mudei para São Paulo, eu percebi São Paulo de uma forma diferente de outras pessoas que eu conheço, que se sentiram mais livres em São Paulo. Eu, pelo contrário, eu me senti muito mais oprimida, porque a cidade ela é gigante, ela te engole, né? Ela meio que te força a seguir um ritmo, de você acelerar aquele ritmo, e você tem que ir junto com aquela cidade. Então, na minha percepção, né? Então eu acho que eu comecei a entender, eu ainda não entendo completamente de onde vem isso, mas é com alguma tristeza que eu acho que nesses primeiros momentos eu entendi que eu venho de um lugar de muita hostilidade e que a gente, eu acho que coloca essa camada por cima, né, que eu acho que é o mito da diversidade racial, né, que a gente é cordial, que a gente é pacífico, que a gente não tem guerras, mas se você tira essa fina lâmina de cima, você vê que tem uma guerra diária acontecendo, né, no Brasil. E guerras em lugares que a gente não vê, né, por exemplo, no Brasil profundo, assim, nas florestas, é que tá acontecendo uma guerra, uma ocupação, e uma ocupação do garimpo, de corporações, tirando espaço e aniquilando vários povos. Democracia no Brasil não é para todo mundo, né? Exato, não é para todo mundo, né? Eu acho que tem vários apocalipses aí acontecendo diariamente. Né? E esse teu feeling todo aí tá influenciando o que você tá escrevendo agora, então? Muito provavelmente tá. Eu não sei se de uma forma assim tão literal. Eu não sei se de uma forma muito assim tão literal. Mas eu vou contar só um detalhe. Mas você não conta pra ninguém. Eba! Furo de reportagem. Eu acho que eu menti
Eu acho que eu menti, não tem a ver com loucura. O elemento que eu tô trabalhando nessa história é o tempo. Eu sei que tem o tempo nos meus outros livros também, mas nesse o tempo é muito mais central. Eu tô talvez influenciada aí, talvez por Dark, que é a série alemã de viagem no tempo. Talvez, fica aí no ar. Oba. Esse registro, a gente falou de memória, fica aqui esse podcast para o futuro, os futuros pesquisadores descobrirem que o tempo se manteve na obra final que tá por vir. Vamos ver, nem eu sei. Misericórdia. Aline, aquele finalzinho de sempre, onde eu encontro você? Se eu quiser saber mais a seu respeito e trocar uma ideia. Encontra aqui em Munique, pode vir aqui pra tomar um cafezinho comigo, mentira. Também, falo sério, quando vier pra cá, vamos encontrar. Mas estou nas internets, tenho uma newsletter, que é alinevalek.substack.com, em que eu publico textos e crônicas inéditas e compartilho muito do que eu tô vendo por aí. O meu podcast, ele tá numa pausa indefinida, porém, ele continua, todos os episódios estão disponíveis. Você encontra em todos os apps de ouvir podcast, bobagens imperdíveis. Também tem um blog, alinevalek.com.br/blog, em que tem vários outros textos mais. Inclusive, lá no meu blog tem um texto em que eu falo de outras cidades que afundaram. Procura lá, Cidades Afundam, na busca do meu blog, que você acha. Que mais? E no Instagram, Aline Valek no Instagram. Beleza. Você dá por toda parte, né? Esse negócio de ser artista que canta, dança e representa, faz a gente se espalhar. Sapateio, exato. Olha, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter visitado essa esquina comigo, pra gente explorar um pouco mais a fundo as Cidades Afundam em Dias Normais. Espero que no próximo livro a gente possa voltar a conversar por aqui. Você sabe que eu te admiro de monte. É sempre um prazer conversar com você. Podcast é uma desculpa pra gente falar com pessoas que a gente admira, né? Exato, tá vendo como é bom? Foi assim que eu me senti quando eu falei com você também no podcast. É um pretexto, eu quero trocar ideia com ele. Vamos lá. Sabe que depois daquele podcast eu fui estudar a história do chorinho pra saber o que dizer de uma próxima vez. Ai, olha só! Que Quem legal. sabe vai ter um chorinho aí no futuro numa história minha. Aí a gente conversa de novo também. Sim, um papo sobre chorinho, anota aí. Mais um episódio chega ao fim. Curtiu o papo? Considere passar em apoia-se/Érico Novello e escolher uma das categorias de apoio no financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando assombrações e o horror social nas melhores narrativas brasileiras. Um abraço e a gente se escuta por aí. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.